Glória a Deus, bem-vindos. Que bom estarmos juntos mais uma vez na presença do Senhor, em mais uma madrugada de clamor, mais uma madrugada de intercessão, mais uma madrugada na qual se inicia uma nova semana, nessa madrugada de domingo, 30 de agosto de 2020. Damos início a uma nova semana e nada melhor do que começarmos esta semana buscando a presença de Deus, buscando a face do Senhor Jesus Cristo e também colocando a nossa vida diante do altar de Deus. É uma alegria, um privilégio e uma bênção estar na presença do Senhor. E nós, mais uma vez, nos colocamos diante do Senhor para ouvir a sua voz, para clamar e para buscar sua presença. A presença do Senhor é o nosso bem mais precioso. A presença do Senhor é a nossa verdadeira motivação e a nossa força. Aqueles que têm a presença do Senhor na sua vida recebem direção, ânimo, fé e esperança. Porque a presença de Deus é que nos move e nos traz graça. Sem a presença de Deus não há graça. E o Senhor disse na sua palavra ao seu apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Por outro lado, nada nos bastará se nós não tivermos a graça do Senhor. O Senhor colocou minutos atrás, quando eu digo minutos atrás, eu não estou exagerando. Porque foi há 5 minutos, uma palavra no meu coração. E eu quero compartilhar essa palavra com você. Eu estava me preparando para iniciar esta live e o Senhor colocou esta palavra no meu coração. Sei que é algo da parte de Deus para nós. Portanto, desde já, eu quero te convidar. Primeiro, abra o seu coração. Abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Segundo, compartilhe esta live. Agora mesmo, clique no aviãozinho aqui no Instagram e convide seus seguidores a estarem conosco. Faça isso desde logo, porque assim teremos a oportunidade de alcançar mais vidas através da palavra de Deus. Daremos ao Senhor a oportunidade de ministrar através da nossa vida, proporcionando uma resposta do céu para você e para mim, através da palavra e através da oração. A oração de um exército de oração muito pode em seus efeitos. A Bíblia diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Que dirá a oração de um exército de justos? A oração de um exército de oração. Nós estamos aqui dentro dessa palavra, dentro desse direcionamento, debaixo dessa unção de exército de oração. Nós temos nos posicionado diante de Deus para orar e apresentar o nosso caderno de oração, no qual constam os pedidos de oração que temos recebido e também já acompanhados de muitas respostas. Muitos têm sido os milagres,
muitas têm sido as bênçãos dos céus derramadas sobre as nossas orações. E eu creio que Deus ainda muito mais fará através das orações. Então, permaneçamos na presença de Deus, permaneçamos fiéis, permaneçamos firmes, porque devemos avançar. E no momento em que nós perseveramos, no momento em que nós nos esforçamos, no momento em que nós nos entregamos, o Senhor começa a mover o sobrenatural. Falávamos há pouco na live das 22 horas. O mover sobrenatural de Deus ocorre debaixo de uma revelação. Revelação de Deus sobre quem Ele é na nossa vida. Revelação de Deus vinda dos céus sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo em nós. Falávamos sobre Pedro, que teve uma revelação dos céus sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus perguntou: o que as multidões dizem a meu respeito? E Pedro e os discípulos responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que és Elias, outros Jeremias, outros que se trata de um outro profeta. E Jesus perguntou: e vocês? O que têm a dizer? O que os céus têm revelado a meu respeito? E Simão Pedro disse a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse a Pedro: bem-aventurado Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Diante de uma revelação, escute, quem perdeu a live das 22 horas, assista, ela está salva, tanto no Facebook, quanto no YouTube e no Instagram. Não deixe de assistir. Foi uma palavra poderosa dos céus que muito tem a nos ensinar. E não vamos repetir a mesma palavra. Quero apenas concluir dizendo o que ministrávamos. Quando há uma revelação dos céus acerca de Jesus, consequências existem na nossa vida. Quando Jesus diz a Simão Pedro: bem-aventurado, abençoado és, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus continua dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Olha a consequência de uma revelação. E nós falávamos naquela live: qual tem sido a revelação dos céus acerca de Jesus na sua vida? O que os céus têm dito a respeito de Jesus no seu coração? Veja a consequência. Toda revelação traz consequências. Escute isso. Danusa, Nádia, Sheise, Flávia e Evelyn. Toda revelação traz consequências. Deus deu uma revelação do céu a Pedro. Essa revelação trouxe consequências na vida daquele homem. Aquele homem tornou-se pedra de fundamento
da igreja que Jesus edificava. Aquele homem se tornou referência por causa de uma revelação. Muitos aqui têm vindo para esta live em busca de respostas. Muitos aqui têm vindo em busca de respostas. Busca de milagres. Mas o que eu quero lhe dizer, em nome do Senhor Jesus, os milagres são consequência de uma revelação. Você não tem recebido ainda o seu milagre porque não recebeu uma revelação dos céus. E como é que eu faço para receber uma revelação dos céus? Vida no altar. Vida no altar, oração, clamor, palavra. Quanto você tem buscado a Deus? Quanto você tem se colocado na presença de Deus? Quanto você tem se disposto a fazer a vontade do Senhor? Quanto você tem se entregue para fazer o que Deus quer que você faça? Quanto você tem dito, Senhor, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade? Quanto você tem dito, Senhor, convém que ele cresça e eu diminua? João 3, verso 30. Que ele cresça, que eu diminua. Quanto você tem dito isso a Deus? Quanto você tem se comprometido com o reino? Quanto você tem se doado na presença de Deus? Quanto você tem dito, Senhor, que seja feita a tua vontade na terra como ela é nos céus? Quanto você tem dito, Senhor, eu quero te agradar, eu quero te servir, eu quero tua presença? Por que você tem reclamado tanto? Por que você tem indagado tanto? Por que você tem perguntado tanto? Quando o apóstolo Paulo ele começa a indagar a Deus e fala, Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Tira de mim, tira de mim. Deus diz, a minha graça te basta. E Deus não tirou o espinho na carne de Paulo, mas a presença de Deus estava com Paulo. E por isso ele foi um homem cheio do Espírito Santo. O espinho não foi retirado, mas a presença foi derramada. O espinho não foi retirado da carne do apóstolo, mas a presença e o poder do Espírito Santo eram com Paulo. Muitos têm procurado apenas a resposta e o milagre de Deus, mas não têm buscado o Deus do milagre. Lembrem-se do que o profeta Isaías nos ensina no capítulo 45, versículo 2. Tu que vais adiante de mim, endireitando os caminhos tortos. Quem aqui tem colocado Deus à sua frente? Sabe o que acontece com quem Deus não vai na frente? Os caminhos continuam tortos e você continua andando por veredas tortas. E Isaías continua dizendo, o Senhor que quebra as portas de bronze e despedaça as trancas, os ferrolhos de ferro. Quantos aqui têm andado por caminhos tortos, sozinhos, e têm ficado presos por portas de bronze que não se abrem, e trancas de ferro que não se abrem? Porque quem quebra as portas de bronze, quem abre os ferrolhos de ferro, é o Senhor que vai à sua frente. Se você não colocar o Senhor à frente, você não vencerá. Se você não colocar o Senhor à frente, você não terá uma revelação. Se você não colocar o Senhor à frente, as portas não se abrirão, o milagre não virá. E você tem vindo a estas lives e tem se frustrado, Senhor, cadê o meu milagre? E a resposta dos céus é, você não tem me buscado. Você não tem colocado a minha vontade à frente da sua. Você não tem colocado o reino de Deus à frente do seu querer. Você não tem buscado a vontade de Deus acima da sua vontade. Eu não tenho dúvidas que o Espírito Santo está aqui. Posso sentir a presença dele fortemente neste momento. Mas para receber do céu, é necessário que venha primeiro a revelação. E a revelação só é dada àqueles que colocam o Senhor à frente. Foi a presença de Deus que foi à frente quando Israel cruzou o Rio Jordão, através dos sacerdotes carregando a Arca da Aliança. Na queda das muralhas de Jericó não foi diferente. Iam os sacerdotes com
os chofares e a presença, a arca da aliança, sendo levada pelos sacerdotes atrás. Homens de guerra à frente, armados, soldados, exército atrás, mas a presença do Senhor ia com eles. O Senhor ia à frente de Israel no deserto. E quando Deus disse a Moisés, eu não vou mais, é o anjo do Senhor que vai, Moisés diz, não me faça subir daqui, se a tua presença não for comigo. Êxodo capítulo 33. Não me faça subir daqui, Senhor, versículo 13 e seguintes. Não me faça subir daqui, Senhor, se o Senhor não for comigo. Você muitas vezes tem andado por sua conta sem colocar a presença de Deus à frente, por isso não tem recebido milagre, por isso vem para a live, vem para a oração, vem para o clamor, coloca o nome no caderno, mas a resposta não vem. E a palavra que Deus colocou no meu coração para esta madrugada é a palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Eu não vou ler, mas é a história, é a parábola das 10 virgens. O que acontece? As 10 virgens foram e ficaram aguardando o noivo para as bodas, para o casamento. E 5 dessas virgens eram prudentes, porque elas levaram azeite na sua lamparina e levaram numa vasilha à parte azeite sobressalente. Outras 5 virgens eram tolas, eram imprudentes, eram insensatas, eram nécias. Elas levaram só o azeite da lamparina. E como o noivo demorou mais do que elas imaginavam, como o seu milagre está demorando mais do que você imaginava, o seu azeite está acabando. O azeite daquelas que não tinham uma botija sobressalente com azeite extra estava acabando. E elas adormeceram, as 10 adormeceram. E diz a palavra de Deus que à meia-noite, ouviu-se um clamor dizendo assim, eia, levantem-se, acordem, porque o noivo está chegando. E quando elas acordaram, no sobressalto, no susto, no sopetão, observaram, aquelas que não tinham azeite sobressalente perceberam que as suas lamparinas estavam se apagando. E elas disseram para as outras 5, me empresta um pouco do seu azeite. Elas disseram, não podemos, porque vai faltar para vocês e para nós. Corram até lá e comprem azeite. Mas enquanto elas correram e voltaram, o noivo veio, e somente as 5 que tinham azeite sobressalente entraram com o noivo para o casamento. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta madrugada, o que o Espírito Santo me manda te dizer é, cadê o seu azeite? Onde está o seu azeite? É presença. Azeite é unção. Azeite é presença de Deus. O óleo da unção do Espírito Santo é o azeite. Onde está o seu azeite? Onde está o óleo? Você achou que o milagre viria assim? E não trouxe o azeite. Há muitos aqui que suas lamparinas estão se apagando, porque não trouxeram azeite. Não trouxeram azeite suficiente para esperar o tempo do noivo. O noivo é Cristo. A noiva é a igreja. O azeite é o Espírito Santo. Onde é que está a presença do Espírito Santo na sua vida? Tem que colocar o Espírito de Deus à frente. A presença de Deus hoje sobre nós é através do Espírito Santo. Porque Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o outro Consolador. O outro Consolador chegou no dia de Pentecostes. E ele está conosco até hoje. Cadê o seu azeite? Cadê a sua unção? Cadê o seu óleo? Cadê o Espírito Santo na sua vida? Cadê a presença de Deus? O Senhor não vem quando você quer, o Senhor vem na hora dele. E se você não tiver azeite suficiente, corra! Corra para providenciar, porque a hora que o noivo vier, quem não tiver azeite, não irá. A hora que Jesus vier, quem não tiver azeite, não subirá. No momento em que Jesus vier, não receberá o seu milagre quem não tiver azeite. Onde está o seu azeite? E Deus não recebe mistura. Não adianta diluir azeite para aumentar a quantidade. Tem gente tentando diluir azeite com água. Sabe o que acontece com azeite quando você põe água? Ele não acende a lamparina, você fica apagado. Tem gente tentando dar migué em Jesus.
Ah, eu não tenho azeite suficiente, deixa eu diluir o pouquinho que eu tenho aqui em água, porque assim vai ser suficiente. Não vai! A lamparina só fica acesa, e o aceso significa o fogo do Espírito Santo, se você tiver azeite puro. Azeite misturado com água não gera chama do Espírito Santo. Entende? Porque muitas vezes tem gente que ora e não é ouvido. Tem gente que clama e não é respondido. Ah, mas aquele homem, aquela mulher, quando ora, Deus responde. Quando eu oro, parece que a minha oração não sobe. Porque você está oferecendo ao Senhor uma lamparina com azeite diluído. Ele não aceita. Ele não aceita mistura. Ele não aceita. O Senhor Deus diz na sua palavra: eu não dividirei a minha glória com ninguém. Ele só aceita azeite puro. E como é que eu obtenho azeite puro? Eu tenho que buscar a presença. Porque o azeite é a presença do Espírito Santo. Eu tenho que buscar a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu tenho que buscar a presença do Espírito de Deus na minha vida. Onde está a presença do Espírito Santo na sua vida? Onde está a presença do Espírito Santo na sua vida? O que você tem feito? O que você tem feito para a sua lamparina não se apagar? O que é que você tem feito para a sua lamparina ficar acesa? Onde está o azeite? Pergunta o Senhor. Onde está o azeite que manterá você preparado para o noivo? Onde está o azeite? Porque as tolas não receberam a bênção de estarem com o noivo. Há muitos entre nós que não têm mais azeite. Há muitos entre nós, Evelyn, que não tem mais azeite. Não adianta querer oferecer para Deus mistura. Ora você busca a presença de Deus, ora você confia no homem. Ora você busca a presença de Deus, ora você confia no homem. Ora você se aconselha, ora e ouve Deus. Ora você vai se aconselhar com um amigo, ora você vai se aconselhar com não sei mais quem. Ora você confia em Deus e busca em oração. Ora você confia no homem e vai escutar conselho de homem e vai buscar em outras coisas que não são de Deus. E você faz isso sabendo, isso não vai funcionar. Deus não divide a glória dele. Ou você confia e busca o Senhor, somente o Senhor, ou não é respondido. Não adianta servir a dois senhores. Não adianta servir a dois senhores. Não funciona, não dá certo. Não funciona. Não adianta eu buscar a Deus de dia e à noite buscar o homem. Não adianta eu me curvar diante de Deus de dia e de noite me curvar diante de Satanás. Não adianta eu querer ouvir a palavra de Deus de dia e de noite querer ouvir um vidente. O rei Saul, ele foi se consultar com uma pitonisa, com uma feiticeira. Ele já estava longe do Senhor. Os profetas, ele já não consultava mais os profetas, ele foi se consultar com uma feiticeira em Endor, uma pitonisa. Porque Deus já não era mais com ele. Não adianta se consultar com quem não é de Deus e depois ir buscar a Deus. Temos que fazer uma escolha. Nós somos livres para escolhermos, mas somos reféns das consequências das nossas escolhas. Ninguém disse que seria fácil, mas eu tenho que permanecer no difícil. Porque Deus honra aquele que confia até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Essas virgens aqui tinha 10. Depois você lê Mateus 25, de 1 a 13. 10 virgens. Só que 5 só estavam preparadas para esperar um pouquinho. Outras 5 estavam preparadas para esperar o tempo que fosse necessário. Como você está?
Como você está? Não adianta servir a Deus e as riquezas. Não adianta andar com um pé em cada barco. Quem anda com um pé em cada barco cai na água e se afoga. Porque na hora, os barcos não vão andar juntos, eles vão se afastar. E na hora que eles se afastarem, você cai na água. Não adianta buscar a Deus e a Satanás ao mesmo tempo. Ah, mas onde é que eu busco a Satanás? Basta não buscar a Deus. Só tem dois. Céu e inferno. Salvação e perdição. Vida ou morte. Cristo ou Satanás. É Cristo ou o anticristo. Não tem outra coisa. Não tem outro caminho. É mentira do mundo dizer que tem outros. Todos os caminhos levam a Deus. É mentira. Jesus disse, João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim, disse Jesus. Se você não está indo a Jesus, você não está buscando a Deus. Então só sobra o diabo. E a sua vida não deslancha porque você está buscando o diabo. Adianta vir para a live? Não. Se você não buscar a Deus, não adianta. Adianta ler a Bíblia? Não. Se você não buscar a Deus, não adianta. Adianta conversar com o pastor, ou com o obreiro, ou com o amigo e orar? Se você buscar a Deus, não adianta. Se você não buscar, não adianta. Então o que adianta? Entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 37, versículo 5. Confia nele, e o mais ele fará. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. Mateus 6,33. Perdão, Jeremias 29,13. Mateus 6,33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem gente achando que dá para buscar um pouquinho de cada, quem sabe alguém é mais rápido. Não é assim. Isso é abominação e é pecado. Não adianta buscar a Deus e dar uma forcinha. Ah, Deus está demorando muito, deixa eu ver como é que eu posso ajudar a Deus. Ah, Deus está demorando muito para responder, deixa eu ver como é que eu posso acelerar o processo. Não existe isso. O que você tem que ter é azeite. Cadê o seu azeite? Cadê o azeite? Quem não tinha azeite, não entrou no casamento. Não se casou, ficou para trás. A palavra que Deus coloca no meu coração para esta madrugada, antes do clamor, é esta. Cadê o seu azeite? Você tem azeite para esperar a resposta? Você tem azeite na sua botija? Você tem azeite na sua botija? Agora, deixa eu lhe ensinar como é que se obtém o azeite. Azeite vem das olivas. Olivas são as nossas queridas azeitonas, que para se obter azeite tem que ser esmagadas. Azeite de oliva se obtém esmagando as azeitonas. Então, para ter azeite, tem que ser esmagado. Para ser esmagado, tem que se entregar para Jesus. Muitos não recebem porque não tem azeite. Porque não se deixam passar pelo processo. Que processo? A gente fala assim, fica tão bonito, né? Processo de esmagamento. Processo de morte. Processo de cruz. E não sou eu quem disse isso. Foi Jesus. Todo aquele que quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Onde que se esmagam as uvas para extrair o vinho e as olivas para se extrair o azeite? Num lugar chamado lagar.
onde se esmaga, onde se pisa, onde se amassa. É lugar de renúncia, é lugar de morte, é lugar de pagar o preço, é lugar de fazer a vontade de Deus, é lugar de entrega, é lugar de oferta, é lugar de sacrifício. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou para morrer na cruz. Você acha que ele vai poupar você e eu? Não, não vai. Ninguém escapa do processo para ser abençoado. Se você achou em algum momento que ia ser tudo rapidinho, facinho, bonitinho, gostosinho, você se enganou. No processo, eu sou esmagado. Ou como um vaso nas mãos do oleiro, eu sou amassado para ser reconstruído. É daí que vem o azeite. É daí que vem o óleo. É daí que vem a unção. É daí que vem a presença. A presença de Deus. Ninguém. É por isso que a palavra de Deus diz que o caminho, a porta, o caminho é apertado, a porta é estreita. E são poucos os que entram por ela. Mas ele conduz à salvação. Já existe um outro caminho, que é largo e espaçoso. Mas ele conduz à perdição. E são muitos que entram por ele. E um dos pré-requisitos para se entrar na porta estreita, no caminho apertado, é abrir mão do excesso de bagagem. O que é excesso de bagagem? Pecado. Minha vontade. Meu querer. Meus pensamentos. Porque a palavra de Deus diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Não são os seus pensamentos. São os pensamentos dele. Nem os seus pensamentos você pode levar. Tem que ser os dele. Entrega ao Senhor o teu caminho. Então você pega o seu passado, sua bagagem, sua carne, as obras da carne, joga fora. Abre mão. Deleta. Desfaz. Porque com excesso de bagagem ninguém vai entrar no reino dos céus. Com excesso de bagagem ninguém vai entrar no reino dos céus. Queridos, a presença de Deus é o que devemos buscar. Mas só receberá a presença de Deus, só viverá no altar aquele que tiver azeite. Não se engane. Não caia nessa conversa mentirosa do diabo. Ah, não, pode continuar assim que está tudo bem. Não está. Não está nada bem. E você não receberá o que tem pedido porque não tem sido fiel a Deus. Dá para enganar a Deus? Achar que ele não está vendo? Deus está vendo. Não há. Deus não recebe. Sabe o que aconteceu? Arão, irmão de Moisés, era sumo sacerdote. E os seus filhos, graças à ordem do Senhor, os seus filhos, toda a sua linhagem, toda a sua descendência, seria uma descendência sacerdotal. Ocorre que Arão tinha filhos que eram sacerdotes, e dois desses filhos, chamados Nadab e Abiú,
eles ofereceram sacrifício a Deus com fogo que não foi tirado do altar. Porque toda vez que se oferecia sacrifício a Deus, tinha que ser o fogo do altar, fogo santo. Deus não era, assim, naquela época e nem hoje, alguém que aceita qualquer coisa. Por isso, no Salmo de número 69, a Bíblia diz: o zelo, o cuidado pela casa do Senhor me consomem. O zelo pela casa do Senhor me consome. E Nadab e Abiú ficaram com preguiça. Eu não vou lá buscar no tabernáculo, lá no altar, o fogo. Vou pegar fogo aqui mesmo e oferecer. Eles morreram. Na presença de Deus. Porque ofereceram fogo estranho ao Senhor. Deus não poupou. Matou os dois. Fulminados. Fulminados. Porque ofereceram a Deus fogo estranho. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. Mesmo sendo irmãos, mesmo sendo filhos de Arão, sobrinhos de Moisés, não foram poupados. Deus não aceita fogo estranho. Por que você insiste nisso? Deus não vai aceitar. Fogo estranho é qualquer coisa que você não tira como exclusivo para Deus. Santificar, algo que é santificado, consagrado, significa que é separado. A nossa vida ela é separada, ela é consagrada para Deus, ou seja, ela é exclusiva de Deus. Eu não posso usar a minha vida para fazer coisas que não agradam a Deus, porque isso é oferecer fogo estranho. O nosso corpo, por exemplo, é templo do Espírito Santo. Eu não posso usar o meu corpo para aquilo que não agrada a Deus. Eu não posso usar o meu corpo. Eu bato palmas, eu levanto as mãos, eu dou glória a Deus e aleluia. Mas quando ninguém está vendo, faço outras coisas. Você pensa que ninguém está vendo? Deus está vendo. Deus está vendo. E ele vai aceitar? Não. E ele vai ouvir a sua oração? Não. E você será atendido? Não. E tem lamparina? Tem azeite suficiente em você? Não. E quando ele vier, você vai? Não. E o milagre acontece? Não. Porque está oferecendo algo que é do Senhor para outra pessoa, para outra entidade. Vocês me conhecem, quem está comigo há mais tempo sabe que eu não deixo de entregar uma palavra que vem do céu. Seja ela agradável ou não. Seja ela popular e atrativa ou não. Não me preocupa, é claro que eu gostaria de ter aqui dezenas, centenas de pessoas no clamor. Mas não me preocupo com isso. A minha preocupação é não entregar uma palavra minha, e sim uma que vem do céu. Tem uma pessoa, então a palavra é para essa uma pessoa. E eu sei que esta palavra é do céu. E fico muito tranquilo em entregá-la. Ainda que, de certa forma, não aumente muito o número de seguidores, nem tão pouco de participação. Porém, eu prefiro. Minha preocupação não são os seguidores, não são as curtidas, não são os amigos, não são os inscritos no canal. A minha preocupação é agradar o coração de Deus. É Ele que tem céu para mim.
É Ele o meu Redentor. Se eu for fiel, quando Ele achar que é o tempo, Ele traz as pessoas. Se eu permanecer fiel, quando Ele achar que chegou a hora, Ele faz. Pode ser que nós fiquemos aqui assim por um bom tempo. E eu disse, e repito, reitero, não vamos parar com estas lives até que Deus determine. Ou que Ele me recolha, porque também algum dia meu dia chegará. Se nenhuma coisa nem a outra acontecer, seguimos em frente. Até segunda ordem do céu. Os céus mandaram começar, são os céus que vão mandar parar. Enquanto isso, só entrego palavras dos céus. E dos céus, a palavra que me vem é: há pessoas aqui oferecendo fogo estranho, que não tem azeite, e estão desapontadas porque não receberam ainda a resposta da sua oração. Porém, o dono dos céus está de olho. Você por acaso achou que poderia brincar com Deus? Por acaso você achou que Deus não perceberia, veria todas as coisas? Olha o Salmo 139. Diz que a palavra não chegou à sua boca ainda. Você está ainda com a palavra pensando, no pensamento. E o Senhor já conhece. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova os meus pensamentos. Tu me cercas por trás e por diante. Sobre mim põe as tuas mãos. E o salmista mesmo coloca nesse salmo: prova-me nos pensamentos e veja se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Eis que o Senhor tem visto caminhos maus aqui, entre pessoas que estão conosco. Caminhos maus, que não vão te levar para o reino dos céus. Ser exército de oração envolve comprometimento com a vontade de Deus. Não adianta se alistar no exército e continuar fazendo a sua vontade. Não é recebido por Deus. Deus te chamou. Deus te escolheu. Deus te trouxe aqui para te dar a oportunidade de vencer. Mas somente para aquele que fizer a vontade dele. Vontade dele significa azeite. Presença. Presença de Deus através do seu Espírito Santo. Presença de Deus através do seu Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Olha só que palavra forte. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos naquele dia dirão: em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não profetizamos, em teu nome não fizemos maravilhas. E o Senhor Deus naquele dia lhes dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos. É naquele dia que ele vai separar o joio do trigo, as ovelhas dos cabritos. Todos vão juntos até aquele dia, e naquele dia ele separa. Uns para a salvação, outros para a condenação. Quem é condenado? Quem não tem azeite. Simples assim, essa parábola das 10 virgens fala justamente sobre isso. Quem não tem azeite não entra. O final do texto aqui diz justamente isso. Não vos conheço.
Versículo 12. Não vos conheço. Quem não tem azeite, o Senhor não conhece. Ele não reconhece se não tiver azeite. Azeite é presença. Mas não há como ter a presença do Espírito Santo com fogo estranho. Não há como ter a presença do Espírito Santo com fogo estranho. Não é possível. Não funciona. Não adianta. Vamos orar. Vamos apresentar a Deus os nossos pedidos de oração. Sobretudo, como pedido principal, vamos pedir perdão a Deus, a fim de que nós tenhamos azeite. Você sabe o que você tem feito. Você sabe o que você tem feito. Você sabe o que desagrada a Deus. E você faz sabendo o que está fazendo. Não é na inocência. A Bíblia diz que ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas você não está fazendo na ignorância. Você sabe o que está fazendo. Então, não é na inocência. Já foi dito. E não é na inocência. Então vamos orar. Vamos apresentar os nossos pedidos de oração. Em especial, vamos nos colocar diante de Deus, clamando por perdão, para que tenhamos azeite. Para que quando ele vier, nós não sejamos pegos de surpresa. Se Jesus viesse hoje, porque existem duas formas de Jesus vir, você sabia? Ele pode realmente vir buscar a igreja e o arrebatamento acontecer, ou ele pode vir buscar você, através da sua morte. Existem duas formas dele vir. Ou ele vem para buscar a igreja toda, o arrebatamento, final dos tempos, ou ele vem buscar você. A Covid-19, por exemplo, levou um monte de gente. Conheço um tanto de gente que foi. Jesus chegou para aquelas pessoas. E foram recolhidas. Uns para salvação, outros para condenação. Jesus veio para elas. Se isso acontecer hoje, comigo ou com você, foi dormir e não acordou. É possível? É possível. É possível. Não teve aí, acho que ontem ou anteontem, eu não tenho acompanhado muito as notícias, mas vi de forma superficial e rápida. Não teve um ator famoso aí que, jovem, 42, 43 anos, alguma coisa assim, que morreu de câncer? Pois é. Para ele, Jesus veio. Não sei se foi ontem ou anteontem, alguma coisa assim. Para ele, Jesus veio. Jovem, famoso, rico. E o câncer o ceifou. Ah, é porque estava na hora, estava idoso. Não. Ah, não tinha recurso para se tratar. Também não é isso. É que por razões que só a Deus compete, porque ele é Deus, ele veio para aquele rapaz. Digo rapaz porque ele era mais jovem do que eu. Viveu menos que eu. Alguém sabe qual será a sua hora? Não. Não sabemos. E não é só Covid. Não foi a Covid que o matou. Foi o câncer. E ele se foi. Não houve o que fazer. E agora? Jesus chegou para ele. E chegará para nós.
mais cedo ou mais tarde. Estamos prontos? Nossos entes queridos, as pessoas a quem nós amamos, estão prontas? Eu tenho sempre feito a mesma pergunta. Quando me chega a informação, pastor, ore por fulano, minha sogra, meu sogro, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu primo, minha prima, que não está bem. A primeira pergunta que eu faço é cristão? É claro que isso não garante nada, né? Porque Deus conhece o coração. Tem que ver, às vezes o cara é cristão, mas não está em uma vida com Deus. Porém, eu faço essa pergunta. É cristão? É. Então vamos orar que seja feita a vontade do Senhor. Se for o tempo de descansar e de partir, que vá na presença de Deus. Não, não é cristão. Opa, então vamos orar para Deus dar oportunidade, porque o inferno é para toda a eternidade. Nossa, sim. Nós temos que ter esse senso de urgência para nós e para os nossos queridos. Eu já tive a oportunidade de fazer orações com pacientes terminais. E pela misericórdia de Deus, aceitaram Jesus. Essa é a função de ser igreja. Eram pacientes terminais. E havia sim uma urgência. E nós nos posicionamos. Já fui até o hospital para fazer isso. Porque, queridos, o inferno é para a eternidade. E o inferno não foi criado para o homem. O diabo vai levar tantos quantos ele puder. E nós temos que lutar para que isso seja minimizado. Isso é ser igreja. Isso é ser povo de Deus. Isso é ser exército de oração. Vamos orar, queridos. Querido Deus, amigo Jesus Cristo, Mestre Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade. Queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, na tua presença, nesta madrugada de domingo. Apresentando, Senhor Jesus, as vidas que estão conosco, bem como os pedidos de oração que constam neste caderno. Nós colocamos diante do teu altar cada vida, cada família, cada ministério, cada ovelha, cada relacionamento, cada casamento, cada processo na justiça, cada problema financeiro, de desemprego, de falência, cada problema de saúde, cada casamento destruído, em crise, cada projeto, cada ministério, cada pastor, cada obreiro, cada cantor, cada problema de saúde, seja Covid-19, câncer, problema na coluna, problema de locomoção, cada problema espiritual, seja por causa de opressão demoníaca, de possessão demoníaca, de maldição hereditária, de pactos feitos com Satanás. Eu apresento cada petição a ti e peço a Deus que traga a vitória, que traga a resposta do céu. Nós temos aqui muitas pessoas, Senhor, e seus familiares. Temos pessoas internadas, temos pessoas com problemas psicológicos, psicossomáticos. Tem misericórdia, Senhor. Estende as tuas mãos e entra com providência, Pai. Eu ministro a estas vidas, assim como ministro a vida de cada um. Aqui eu tenho famílias em luto, que perderam entes queridos, que estão em processo de dor e de saudade. Pai, eu apresento a Ti também a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão conosco, através destas lives. Visita, Senhor, os que estão ao vivo, os que estarão em outros momentos participando, ouvindo a palavra e a oração.
Eu entrego cada vida no teu altar, agradecendo a Deus pela resposta, agradecendo a Deus pela bênção, agradecendo a Deus pelo milagre, mas principalmente nesta noite, baseado na palavra que ouvimos dos céus, visita cada um para que tenha azeite até a chegada do noivo. Pai, há muitos entre nós que não têm azeite suficiente. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, eu te peço. Permita, Senhor, que estas pessoas corram e comprem azeite enquanto há tempo, porque não sabemos a hora que o noivo virá. Tem misericórdia, Senhor, estende as tuas mãos e nos socorre. Tem misericórdia, Senhor, estende as tuas mãos e nos ajuda. Pai, esta é a nossa oração nesta madrugada. Sim, Senhor Jesus, nós cremos no milagre, mas o milagre que só vem quando se coloca a vida no altar. O milagre que só vem quando se tem azeite para esperar o noivo. Pai, não foi à toa que o Senhor trouxe essa palavra. Eu creio que ministrada foi a palavra do trono de Deus para os corações nesta noite que precisavam ouvi-la. E eu só te peço que o Senhor complete a obra e através do seu Espírito que traga a revelação do que foi pregado e que as pessoas possam verdadeiramente receber essa palavra e se arrepender. Tem misericórdia, Senhor, e estende as tuas mãos. Faz a obra, Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, não sou eu. Mas eu te peço, Senhor, que tenhas misericórdia e que completes a obra nesta madrugada, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por este tempo, por esta semana que se inicia. Dá-nos, Senhor Jesus, uma noite de descanso, de paz, de refrigério e de fé. Que despertemos, Senhor, na tua presença e para a glória do Senhor. E que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade em nossa vida, como é no céu. É no nome de Jesus, porque convém que ele cresça e que nós diminuamos. Venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade. E que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor. Eu te espero às 22 horas. Venha às 22 horas, para nós ouvirmos mais da palavra de Deus. Fique com Deus e mais tarde a gente se encontra. Ótimo domingo. Tchau, tchau.